Não. Ele está de volta, Marcelo Coutinho, depois de uma semana de férias. Bom dia. Bom dia, coisa fofa. Firme? Como é que você tá? Forte? Beleza. Foi sereno nas E aí, férias? Dieguinho? Bom dia, Coutinho. É? Passou rápido? Passou rápido, lindão. Cansado agora. 100% de energia Não, agora eu preciso de uma semana pra poder descansar das férias. pra tirar as férias das Tirar férias. as férias das férias agora. E aí, pessoal, tudo bem? Tava com saudade de vocês. Nós também, Coutinho. Aproveitando que você voltou e não tem mais férias e que já são 9 horas, vamos para a abertura do mercado de futuros. Vai, Coutinho! Bora, vamos lá então. Bom dia, pessoal, de novo. Ah, tá na tela? Tá na tela. Bora lá. Bom, índice do seu lado esquerdo, o índice deu venda a 127,852. Então, olha só, dando um pouquinho mais de zoomzão, né? Dentro daquele canal, chegou a sair, volta para dentro do canal. O mercado é altista de curto prazo, não tem dúvida nenhuma. Só fiquem atentos. No dia de ontem, não, sexta-feira, o mercado bateu nesse 127,850. 127,850 é venda. Então só fica atento, por favor. O mercado está em ponto de inflexão, deveria voltar, ou seja, cair e fazer essa manutenção embaixo do canal. Doletinha vai bem, obrigado. Segue no seu canalzinho de baixo à tua direita, R$ 5,872. Segue em direção à terceira linha, por enquanto nenhuma formação gráfica, simplesmente deixa descer. Está sentado em cima de R$ 5,854. Objetivo do dólar, R$ 5,694. 9-1, Guilherme Cunha, meu amigo, na ponta da conexão. Fala com a gente para abertura de mais uma semana. Alô, Gui, bem-vindo. Ô, Leozinho, tá tão pesado que o leilão do mercado de futuros atrasou, abriu do nada, não teve leilão, que coisa estranha, e tá feio, hein, Léo? Já temos aí um prenúncio do que o pré-mercado nos carregou durante essa madrugada e vai trazer essa perspectiva mais negativa pro dia de hoje. Não tem jeito, Léo, é kit anti-Brasil porque veio tiroteio de fora. Pois é, Gui, e a gente tá discutindo aqui porque... Eu tô olhando pro meu home broker, aí eu tô olhando pro Diego e falei assim, e aí? Saiu aí? Aí ele olhou pra mim e falou assim, aqui não saiu aí, aqui também não. Porque assim, o dólar não deu as caras, não tem variação teórica, o Indifut também pra mim aqui não deu as caras. Pra você tá como aí, Gui? Ó, tanto é que ó, se você pegar o canto inferior direito da tela, tá vendo? Indifut e Dolfut no tracinho, só no tracinho. Já estamos indo pra 9,3, hein, Gui? Isso diz alguma coisa, é bem em linha com o seu destaque inicial. Pois é, o Indifut tá na tela, Léo. O Indifut já tem negociação, tem uma queda de 0,78 pursa. Essa movimentação já estamos em 125.810 pontos. O Dolinha que tá com preguiça, acho que, sei lá, ressacou, DXY tomou a chapuletada na madrugada e não está conseguindo atrelar aí uma movimentação da abertura. Não veio a campo o Dolinha, já o índice nas máximas intradiárias, mas uma queda de 0,77% de acordo com a plataforma Profit Chart Pro. Beleza, Gui, te agradeço, de fato, nosso Indifut aqui tá com preguiça. O nosso dólar também está com preguiça. Segundou, mas é uma preguiça mais contextualizada, porque o Gui também narra que não veio a campo ainda. E não tem variação teórica pra você aí no dólar ou tem? Zerado, dólar ainda zerado, abri, fechei de novo, mandei um SMS pra ele, né, inclusive nós somos o pai dele, mas por enquanto não acordou. Agora o índice, esse por mais que estivesse atrasado, já veio a campo e está nervoso, furioso. Gui, por outro lado, é um dia de fácil leitura de saída. Eu digo fácil leitura de saída porque você para qualquer pessoa na esquina e explica o contexto, ela vai dizer, o dólar deve abrir pra cima, o índice futuro deve abrir pra baixo. Eu digo de saída por causa disso. Agora, não significa dizer que o Indifut, tendo aberto em 0,8 de baixa, não possa reduzir para 0,4 ou galopar para 1,5 de recuo. Aí é que dá o jogo na unha ali do mercado, na trincheira do mercado. Então vamos dizer para a galera agora, Gui, como é que tá o teu racional para o curso das próximas horas, que tem dois fatores importantíssimos no radar, Gui. Os PMIs americanos de manufatura entre 11h45 e meio-dia, e eventuais sinais, aí nós estamos jogando no imponderável, os eventuais sinais de moderação dessas mordidas tarifárias do Trump, dado que elas começam amanhã contra México e Canadá, porém há reuniões entre hoje e amanhã justamente para tentar haver algum recuo, para tentar conseguir algum recuo por parte do presidente americano. Vai ser a empreitada dos mexicanos e dos canadenses, você fala.
Eu acho que tem sim essa grande amortização dessa abertura, né? Visto que, inclusive, durante essa semana, muito mais importante do que o calendário econômico, eu vejo que nós temos os bancões aqui no Brasil inaugurando a temporada de balanços, e isso fala mais alto para a gente continuar evidenciando algumas evidências de valuation na nossa Bolsa Brasileira. Porém, na data de hoje, mais especificamente, vamos tratar um dia de cada vez, é recuo, que nem você comentou, né? É diminuir a intensidade de uma pressão vendedora que nós estamos sofrendo aqui nessa abertura, e o dólar, como você também muito intuitivo falou, abre para cima, tem aquele arrefecimento do gap, mas puxando um dólar mais forte. Acho que o fechamento do dia de hoje não tem como fugir, tá, Léo? É um dia anti-Brasil, anti-mundo, não vai existir benefício da dúvida com essa taxação de Donald Trump, então nós iremos juntos com o cenário global. Pode vir a arrefecer? Acredito fortemente que sim, dentro do contexto dos pontos dos nossos analistas. Suportes merecem ser acompanhados com uma defesa de compradores, mas o fechamento, Léo, acho muito difícil nós termos qualquer tipo de reversão desse mau humor. Nós temos 9 horas com 5 minutos. Vamos lá, Ibovespa Futuro vai cair no 0,8%. Gui, pensando em setores, tem algum segmento que deva sofrer mais? Ou você acredita que seja um sofrimento generalizado e bem distribuído? O que está pegando muito, e a gente viu isso na sexta-feira, acaba sendo minério de ferro. Minério de ferro num contexto geral, e essas tarifações, Gerdau apanhou bastante na sexta-feira e chegou numa região de um suporte que, se perdido, também vai dar uma puxada de uma situação não muito confortável, lembrando que Gerdau tem todo esse cenário de precificação e receita lá nos Estados Unidos da América. Ficaria mais de olho para o cenário de commodity, mais especificamente o minério de ferro, que ela pode trazer grandes oscilações, e a gente sabe o peso que tem também para o nosso Ibovespa. Quando a gente olha também para a curva de juros, que daqui a pouco vai tomar um devido rumo, ela pode sinalizar tudo que subiu fortemente na última semana pelo arrefecimento da mesma, num pré-ata também pode dar uma azia. Vamos fazer o seguinte, Gui, Coutinho, Diego, meu amigo Joelto da Mata, todo mundo que está conosco, vamos falar um pouquinho de uma matéria da CNN sobre essa taxação do Donald Trump. Venham comigo aqui para a tela e vocês vão ver a seguinte manchete, ó. Veja o que ficará mais caro com tarifas de Trump a México, Canadá e China. Léo, acordei agora, tive um sono profundo, fui dormir sexta-feira, meio-dia, só acordei agora, segunda-feira, 9 da manhã. O que está acontecendo? 25% de mordida. O dólar acaba de pintar pra gente, ó, 0,60% de avanço, R$5,910. Pinta o dólar pra gente, o Indifut já está em operação, vai caindo 0,80%, ou caía 0,8%, agora tem uma alta de 0,60% o dólar. Então acaba de pintar, deixa eu, por ofício, pedir para o Coutinho fazer a análise gráfica da moeda americana diante desta atualização. Coutinho, o dólar demorou a subir programado, já eu volto com a notícia do Trump para a gente comentar com o Gui, tá? O dólar demorou a subir programado, mas veio para as 4 linhas e vem numa toada de alta como era amplamente esperado. Bora lá, Leozinho. Vamos lá. O meu Profit não abriu, mas eu comparei o gráfico com o TradingView, então eu vou fazer a análise pelo TradingView, tá bom? Então olha só, doletinha baixista, tá? De novo, tá sentado em cima daqueles suportes. O 5,90, quando você... Deixa eu voltar pro Profit. O 5,90, quando você olha, ele tá, dentro do canal, permanece viés baixista, simplesmente bateu na segunda retração, subiu, voltou pra primeira. Ou seja, simplesmente faz um movimento de correção, nada muito significativo. Nota que na quinta-feira você tinha basicamente o mesmo problema ou a mesma característica, né? O dólar pega, dá uma esticada, vai lá nos R$5,953 e desce. Então, por enquanto, não muda nada. O mercado acorda um pouco estressadinho, o índice também bateu baixista, como eu falei que era a venda. A priori, tudo sob controle. Índice corrigindo para baixo e o dólar pancadinha para cima, mas já deu de cara com uma resistência. Me parece um dólar relativamente comportado diante do que é esse final de semana. Você vê que a moeda americana, essa pra mim é a notícia, tá relativamente comportada, subindo só 0,5, que é o que eu já vou trazer aqui mais uma vez com o overview, já que hoje a gente tem que ficar muito de olho da porta pra fora. Quero ver se o Gui concorda com essa premissa. Esse dólar subindo só 0,50 não pode ser considerado até suave, leve? Demais, né, Léo? Suave demais, em questão até de a gente dar uma trucada mesmo não tendo o Zap.
porque o cenário do pré-mercado foi muito ruim, o dólar para mim não abriu, tá? O dólar para mim movimenta no gráfico, mas não me deixa movimentar. Então, realmente, não sei se é único e exclusivamente da nossa plataforma de negociação ou algo mais intensificado num cenário nacional, porém a gente pode ter até mesmo um rasgadão quando liberar as negociações para 100% dos operadores. O Coutinho foi perfeito no cenário da ponta técnica, né? Nós permanecemos ainda nesse canal de baixo e se tivermos esse rompimento aí da região dos 29 para 30, a gente pode ter já uma movimentação mais compradora. Então, tecnicamente foi perfeito, mas me chama atenção, eu não consigo clicar no dolinha, por exemplo. O Gui tá basicamente dizendo que mais pessoas, não só ele, devem estar enfrentando o mesmo problema e quando todas estiverem aptas a fazerem as negociações, é que a gente vai ter mais clareza mesmo e consistência do direcional do dólar. De fato, na plataforma Profit Pro, nós tivemos um delay maior aqui para a abertura da moeda americana e a despeito dela ter se concretizado, nós estamos vendo no chat aqui do nosso YouTube vários relatos de pessoas que estão com dificuldade de negociar e que testemunharam o mesmo problema técnico na abertura de hoje. Nós temos 9 horas com 10 minutos. Bom, eu levava vocês para a seguinte reflexão. Legal, Léo. O Trump foi lá e oficializou a partir de amanhã 25% de mordida tarifária contra México, contra Canadá e já deixou na antessala 10% de mordida contra a China. Anotei tudo isso aqui, beleza. E na prática, o que isso vai contratar? Quais são os produtos que vão ficar mais caros? Essa matéria da CNN aborda justamente isso. Então, do começo, no sábado, dia 1º, Trump cumpriu promessa de impor tarifas elevadas aos 3 maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. Os 3 maiores parceiros. Todo mundo, espancado. Canadá, China e México. Mas Estados Unidos, nós somos os seus maiores parceiros econômicos. Não quero saber, taxa para cima. Citando uma emergência nacional no fluxo de fentanil e imigrantes ilegais para os Estados Unidos. É exatamente essa a retórica do Trump. Vocês, mexicanos, vocês, canadenses, vocês estão, no caso dos mexicanos, você, México, não cuida das fronteiras como deve e inunda o meu país de imigrantes ilegais. Você, Canadá, não tem atuado para conter a entrada de fentanil, tal qual os mexicanos, aqui no meu país. Então eu estou vendo boa parte dos meus cidadãos comprometidos com a dependência química do fentanil e boa parte dos imigrantes ilegais tirando emprego dos cidadãos americanos por direito. Esta é a retórica, este é o pano de fundo, esta é a embalagem que busca dar legitimidade a esta ação do Donald Trump. A ação, que deve entrar em vigor na terça-feira, amanhã, inclui uma taxa de 25% sobre todas as importações do México e da maioria dos produtos do Canadá. Há uma isenção de 10% para itens relacionados à energia, como petróleo bruto. Ainda assim, temos uma mordida. E uma tarifa adicional de 10% sobre produtos chineses importados para os Estados Unidos. Na prática, como é que vai funcionar? Então, o Diego tem uma empresa lá nos Estados Unidos e ele vai importar algum produto canadense. Yes. Vamos supor que ele vai comprar, sei lá, $100 de um produto canadense. Agora ele não vai mais pagar $100, ele passa a pagar 125. $25 virão aqui para o cofre do governo americano. Essa é a prática. No fundo, isso penaliza as empresas. O que ocorre, no entanto, é que as empresas devem repassar isso para o consumidor na ponta final. Então, o produto que ia chegar a $200 na prateleira vai chegar, ou tende a chegar a $220, $230. Essa deve ser a jogada. O que isso contrata no curto prazo? Inflação, todo mundo sabe. Vem aí pressão inflacionária no curto prazo, exatamente em cima disso. Trump usou e prometeu empregar tarifas para 3 propósitos principais: aumentar a receita, equilibrar o comércio e levar países rivais à mesa de negociações. Esse é o ponto. O que o Trump está querendo, para muito analista, é, apenas no estilo dele, sem nenhuma surpresa para o estilo dele, colocar contra a parede esses países, México, Canadá, a fim de extrair deles alguma coisa que possa ser entregue aos cidadãos americanos, de modo que ele saia vencedor da parada. Simples assim. Quando o Trump vai lá e fala em aumentar a receita, isso é relativo, tá? Porque se de um lado isso aumenta o potencial arrecadatório dos Estados Unidos, de outro lado, isso pode diminuir o grau de integração entre cadeias produtivas, o que no médio prazo se torna tiro pela culatra, né? Um tiro no próprio pé.
Afinal de contas, você tirando eficiência e integração dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, pode ter até mesmo, por um desaquecimento da economia e das cadeias produtivas, menor arrecadação. Então, num primeiro momento, você pode até aumentar a receita. Só que depois que outras alternativas são encontradas, isso pode até se reverter. Equilibrar o comércio. Entende o Trump que como a balança não é exatamente superavitária na relação americana com estes países, diferente da relação de balança comercial entre Estados Unidos e Brasil. Por isso, para muita gente, o Brasil tende a ficar para depois nas mordidas. Não é realmente a prioridade, porque os Estados Unidos e o Brasil mantêm uma relação equilibrada na balança comercial. Como não é isso que está sendo visto em relação a esses países, México e Canadá, os Estados Unidos vão lá e pretendem equilibrar mais o comércio entre esses dois países. E, para mim, o principal é esse aqui, por isso trouxe como primeiro ingrediente levar os países rivais à mesa de negociações e deles extrair alguma coisa. No entanto, economistas alertam que essas medidas impactam negativamente as empresas e os consumidores americanos, muitos dos quais ainda estão se recuperando do forte aumento da inflação nos últimos anos. A Câmara de Comércio americana alertou no sábado que as tarifas não vão resolver os problemas de anos nas fronteiras. E, em vez disso, ameaçam virar as cadeias de suprimentos e aumentar os preços para as famílias americanas. Os consumidores ficaram claramente em pior situação, disse Swon Won-song, professor de Finanças e Economia na Loyola Marymount University e economista-chefe da SS Economics, à CNN, no sábado. Quando você fala sobre uma tarifa, é uma guerra econômica, e na guerra todos perdem, mas espero que cheguemos a alguns resultados e conclusões melhores, como resultado da dor e sofrimento pelos quais passaremos. Aqui vem, cerca de 1/3 das importações dos Estados Unidos vem dos 3 países que Trump mirou no sábado. Seus produtos estão entre alguns dos itens mais comuns e críticos usados pelos americanos, incluindo fruta, vegetal, carne, gasolina, automóvel, eletrônico, brinquedo, roupa, madeira e cerveja, além de destilados. Então agora você já consegue enxergar melhor quais são os produtos específicos e as cadeias produtivas específicas que serão diretamente atingidas. Estamos falando de fruta, vegetal, carne, portanto alimento, gasolina, portanto energia, automóvel eletrônico, portanto bens complexos ou mais ou menos complexos, brinquedos, roupas, madeira, até madeira, cerveja e destilados. Olha as bebidas aí também. E aí a matéria é mais longa, né? Ela vai aprofundar cada grupo, tá vendo? Combustível, energia, etc. Esse tempo a gente não vai ter, mas você já tem os principais highlights aqui. São 9h17. Vamos na prática narrar para você as movimentações. O dólar vai subindo 0,43%, R$ 5,901. E o Indifut, o glorioso Marcelo Coutinho atualiza pra gente. Pois não, Coutinho? Bora, vamos lá, pessoal. Coloquei no intraday pra gente olhar um pouquinho o que tá acontecendo. Então vamos lá. Bom, cravamos sem querer naquele 127,850, realmente era ponto de venda. O mercado inflexiona. O índice agora cai. O índice faz um leve movimentozinho de correção. A fibada desse cara é daqui para cá. Então o índice se subir, e quando eu digo se, porque o seu viés é baixista, ele tem uma resistência a 1,26030, tá embaixo dela. A sua máxima projetada para os day traders é 1,26380. Dólar abriu agora no meu profit lado direito. O dólar é o que eu falei dentro do canal. Tem aquele repique a R$ 5,95, tá longe. Então, por enquanto, cai, lateraliza, cai. Dólar permanece baixista dentro do canal, rumo à terceira linha. Objetivo, por enquanto, de longo, R$ 5,694. 9h18, agradecendo às mais de 2.300 pessoas ao vivo conosco, aos praticamente 1.000 likes. E a gente vai chegar cada vez mais longe com o carinho e engajamento de cada um de vocês. Ô Gui, vamos lá. São 2 camadas. A primeira camada, para quem trada, a movimentação é fundamental, a movimentação dos ativos financeiros. Com o Donald Trump, isso é praticamente garantido. O jogo, pra mim, é de duas uma. Ou nada muda de hoje pra amanhã, e os preços estão como estão e devem seguir nessa atuada, ou algum sinal de moderação conquistado pelos canadenses ou pelos mexicanos, não só ou, pode ser e também, né? Pelos canadenses e pelos mexicanos, e ou, portanto, pode fazer com que haja uma desmontagem em boa parte do que a gente viu ao longo do final de semana. Esse dólar que foi acenar para o DXY lá no 110, de repente pode voltar para o 108, 108 e pouco. As bolsas a nível global que estão em clara realização, de repente podem
diminuir essa realização, voltar ao patamar anterior, difícil no curto prazo, mas alguma moderação. Então, eu queria te ouvir primeiro sobre essa camada. O que está em jogo hoje é algum sinal de moderação que contrate rapidamente alguma desmontagem. E isto não é improvável em se tratando do jeito Trump de negociar. Ele joga a enésima potência e depois recua, trazendo algum troféu para casa. Exatamente, Léo, e fez esse teste nesse final de semana, por isso que nós acordamos tão assustados, assim vamos dizer, com aonde seria o gap de abertura, hoje ainda muito favorável perto desse contexto. Trump, volatilidade extrema, não mudou a estrutura ainda de nenhum dos dois ativos, porém, como você muito bem sinalizou, acho que é muito cedo pra gente cornetar que tá tudo muito bem, obrigado, e vai ser só um sustinho, como nós tivemos um susto na semana passada, também dentro do cenário de volatilidade das techs lá nos Estados Unidos. Na verdade é uma só, Léo, manter uma posição hoje, ela é muito árdua, né? Você pode até chegar aos seus devidos objetivos, mas o sentimento de qualquer tipo de montagem de posição, seja no Brasil ou até mesmo nos Estados Unidos, Trump move uma incerteza muito grande. Incerteza pro trader é sensacional, porque para nós tanto faz se vai subir ou se vai cair, dentro do contexto do preço e do fluxo, no dia a dia a gente vai garimpando e colocando o nosso no bolso. Porém, uma montagem de uma posição, né, principalmente quando a gente olha para o mercado de futuros e câmbio, muito complexo, tá? Então, se respingar qualquer tipo, a gente, como você acabou de pontuar, o Brasil fica ainda de fora do radar dessas movimentações de tarifação. Então, o DXY atrita a nível global, aqui ainda a gente tem alguns benefícios, como até mesmo a política monetária, comentamos muito na semana passada. Mas se respingar por aqui, Léo, a gente pode sim obter um dia que a gente vai, infelizmente, amanhecer nessa transmissão com um gap que daí sim, como hoje, merecia e acabou não vindo. Hoje, a data de hoje, especificamente, todo mundo já tem a sua negociação de dólar liberada, tem uma pressão vendedora bacana aí para a região de rompimento dos 5,90, tá com uma carinha que vai sim voltar esse gap quase como um todo no dólar. Surpreendente, inclusive. 9h21, e é justamente esse surpreendente que eu quero explorar. E essa é a segunda camada que eu organizei aqui para te ouvir. Porque é o seguinte, Gui, quer queira, quer não queira, ainda que do ponto de vista fiscal nós não tenhamos uma nova realidade, ela segue numa dinâmica incapaz de reancorar as expectativas, você tem uma estancada na deterioração via Boletim Focus. Começa a entrar no preço uma nova faixa da Selic terminal, um novo patamar da taxa Selic terminal, considerando uma desaceleração que começou a convencer. Vai ser necessário mais evidência para isso. Mas começa a entrar no preço. Então o Brasil, ele quer queira, quer não, tem um estímulo, pensando em bolsa, tá? Tem um estímulo a uma bolsa um pouquinho melhor, dado que uma Selic terminal mais baixa despressuriza, sobretudo, os papéis mais alavancados. Esse é um ponto. Por outro lado, começa a ser precificada uma desaceleração econômica global, só que essa é muito mais abstrata. Ou seja, Gui, para onde eu estou querendo te levar? Se nós tivermos uma moderação na precificação da desaceleração econômica global e uma reprecificação da Selic terminal, para nossa bolsa, de repente o gringo começa a ver o seguinte: pô, eu surfei pra caramba alta nessa praça global, nessa praça e nessa outra aqui. No Brasil a coisa ficou parada. E lá os caras estão precificando, estavam precificando uma Selic em 16, agora ela tá cada vez mais precificada na faixa dos 15. Pô, deixa eu colocar um pouquinho ali, pensando em rotação. Você acha que é forçar a barra ou existe essa possibilidade que poderia contratar uma bolsa brasileira mais forte? Jamais forçar a barra, porém eu ainda vejo que o grande carimbo estaremos contabilizando ao decorrer dessa semana com a perspectiva principalmente dos bancões brasileiros. Eles vão medir, Léo, quando a gente olha principalmente para um Bradesco, você colocou o dedo na ferida, que é as empresas alavancadas que sofreram com essa alta da Selic. Então, dito isso, por exemplo, um Bradesco sinaliza um PDD que atende ali boa parte do grande varejo brasileiro. Então, tudo isso vai orquestrando essa orquestra para tocar a música da perfeição que nós estamos abandonados desde o final do ano passado. Nem sequer o Papai Noel veio visitar o Brasil no rush natalino de 2024 para 2025. Então sim, a gente pode ter uma rotação, inclusive alguns bons dias, ver um cenário de queda nos Estados Unidos da América e os emergentes, mais exclusivamente o Brasil, obtendo essa correção, né, do preço justo ao preço de cotação, como a
gente vem pontuando também aqui na audiência. Porém, para que isso seja materializado de um formato mais consciente, nós não podemos ver uma derrapada no quarto trimestre de 2024 com a apresentação dos balanços. Há um sentimento muito claro dessa perspectiva vir melhor, né, de os bancos continuarem com os lucros mais fortes, essa alta da Selic ter ajudado e, muito seletivamente dizendo, as small caps que entregaram lucro podem continuar uma movimentação de alta mesmo com a Selic tão forte. Então o gringo ele vai confirmar a sua passagem pelo Brasil e um rebalanceamento de um formato mais inteligente quando a gente consolidar os primeiros e boas empresas do Ibovespa na temporada de balanço. E só ocorre, Léo, lá para meados da segunda semana, quase final do mês de fevereiro. Aí a gente já tem Petro, Vale, Bancões, tudo isso já tem demonstrado o seu balanço e a gente vai para essa mudança do macro para confirmar, porque ainda não temos nada, né? A gente tem possibilidades estamos especulando essa movimentação, mas amanhã a ata pode colocar uma água no chope, principalmente. 9h25. O Thiago X-Trader diz aqui, dos emergentes, o Brasil é a bola da vez. Ele faz uma comparação no relativo, considerando o preço, né? Me parece que esse é um dos pilares para amparar o racional dele. Quer dizer, o preço no Brasil ficou tão descontado que ele acaba se tornando, entre os emergentes, a bola da vez. É a hipótese do Thiago. E tem gente muito cética, entendendo, não, o Brasil continua com uma balança de riscos da porta para dentro pouco inalterada, ou pouco alterada. Significa dizer que só essa reprecificação da Selic terminal, ainda num patamar contracionista, é que entraria como gatilho e que, portanto, ainda é cedo. Cada um vai fazendo a construção do seu racional do outro lado, você vivendo minuto a minuto do pregão com a gente. 9h25, deixa eu voltar com o Coutinho, Indifute e Dolfute no radar. Vamos lá, Coutinho. Olha, eu tô impressionado com a resiliência brasileira. O dólar acaba de renovar mínima. Você volta a enxergar de maneira completa a tabela no canto inferior direito da sua tela. Olha a força da moeda brasileira ante a moeda americana, hein? O dólar está ganhando do real apenas por 1-0, ou meio a 0. 0,15% de alta, o dólar buscando 0-0, 0,10 agora. Estamos caminhando para um real equiparado ao dólar nas negociações de hoje, hein? Sem grande variação percentual para uma direção ou para outra, na neutralidade. Curva de juros aqui no Brasil, amigos, fechando. Nós temos 4 pontos base a menos nos pedidos de prêmio. Daqui a pouco eu trago a minha hipótese que eu quero ouvir o Gui a respeito. E o Indifute, exatamente no patamar do 125,995, quer dizer, perdemos o 126 já há algum tempinho. Estamos tentando retomar a faixa. O meu amigo Marcelo Coutinho atualiza os racionais. Pois não, Coutinho? Vamos lá, índice lado esquerdo. O índice faz aqui um envelopezinho de alta, pianinho, então sobe, lateraliza, sobe. O índice no curtinho tá querendo subir, deve retestar 1,26030, objetivo 1,26380. Dólar, lado direito, o dólar faz um movimento de correção baixista, tá dentro de uma zona de suporte, cota agora R$ 5,886, tem um suporte no 883, 3 pontos abaixo. E o dólar tem um suportaço a R$ 5,875, que a priori é o objetivo de curto prazo do dólar. Obrigado, Coutinho. Falar em dólar é o seguinte, o chat está alertando para a seguinte dinâmica. Léo, atenção, hein? A gente está vendo no mundo uma melhora. Então, eu vou levar vocês para o mundo em instantes. A gente vai viajar juntos para o nosso overview. Vamos atualizar a dinâmica. E eu vou trazer aqui uma hipótese para essa curva de juros fechando em instantes, para a gente ouvir o Guilherme Cunha também. O tempo não passa, o tempo voa, ele decola, já são 9h28. Se liga antes nesse recado do TC Câmbio. Pois é, o TC Câmbio sempre com as melhores dinâmicas para você dolarizar patrimônio, colocar divisas desenvolvidas no seu portfólio. E olha que com o real comportado em relação a essas moedas, você tem um incentivo para continuar neste movimento de diversificação. Dá uma olhada no recado em vídeo. Para qualquer necessidade fora do Brasil, planejar-se é essencial, pois a principal e primeira coisa a se considerar no exterior começa no câmbio. Veja, o marco cambial já é válido no Brasil desde 2021. Uma série de diretrizes que, mais que regras, vieram para facilitar e modernizar a vida de quem tem necessidades recorrentes de operações cambiais, trazendo mais economia e flexibilidade. Com o TC Câmbio, você tem mais que um agente na troca de moedas e conta com verdadeiros concierges de câmbio. Nesse início de 2025, revolucione. Comece se planejando melhor. E claro, conte conosco para
para se conectar com o mundo todo. Nós temos 9 horas com 29 minutos. No QR Code você conhece mais o TC Câmbio e adquire mais informações. São 9h29. Vamos lá. Caramba, tanta coisa para falar. Gui, é o seguinte, a nossa curva de juros fechando. Nossa curva de juros fechando deve certamente conversar com a desaceleração doméstica que vem sendo precificada, mas também deve conversar com a seguinte hipótese. Se eu tenho uma desaceleração econômica global como possibilidade, deixa eu ver qual título me paga bastante para eu proteger meu capital. Os títulos brasileiros estão pagando bastante. E como você tem uma desaceleração doméstica entrando na conta, aquela narrativa da dominância fiscal foi perdendo ímpeto, porque ela estava muito assentada numa lógica de inflação que não se acomodava de jeito algum e que, portanto, exigia mais juro, mas mais juro exigia maior pagamento sobre a dívida, maior pagamento sobre a dívida deixava ela mais impagável e aquela bola de neve foi aumentando. Agora que a gente já consegue ver uma inflação, eu digo mercado, né? Uma inflação mais baixa e desaceleração sendo concretizada via CAGED, PNAD e outras evidências, essa narrativa da dominância fiscal começou a perder parte do fôlego. Queria te ouvir sobre a nossa comportada curva de juros numa segunda-feira agitada como essa, Gui. Então não aposta, né, de um dia de amanhã mais leve, mais calmo, mais tranquilo. Eu, sinceramente, Léo, não vou trucar o mercado tá fazendo. Que bom, né, que nós estamos amenizando. O índice futuro a gente acreditava nessa amenização. O dólar ainda a gente continua trucando num reteste ali possível de máximas intradiárias durante o decorrer dessa primeira 1 hora do dia ainda, né, antes até mesmo da nossa abertura do à vista. Porém, a curva de juros está tentando carteirar esse movimento que pode ser consolidado na ata de amanhã. Então, hoje, um cenário muito complexo, muito especulativo, que amanhã, antes da abertura, a ata pode vir a consolidar. Eu não sairia, Léo, comprando tudo de torteleiro, principalmente depois do forte movimento da quinta, que a sexta não confirmou, tá? Então, muito de olho aí para essa curva de juros, que ela pode também pegar uma pegadinha durante o dia de hoje. Qualquer derrapada ou intensificação de um cenário mais azedo global pode não trazer uma melhoria na curva de juros e na nossa bolsa. Trader, hoje é um dia para o trader surfar e o investidor acompanhar à espera da confirmação que só vem amanhã, Léo. Não é hoje, não. Temos 9h31. Vem comigo aqui, ô Gui, junto do Coutinho, já caminhando aqui para essa segunda meia hora da faixa das 9, para a gente dar uma avaliada na tabela da volatilidade. Veja o que está registrado nela. O DXY mostra 109,17 pontos, ou seja, o público tem razão quando sugere que o DXY descomprimiu, porque ele de fato descomprimiu. Ele saiu do 109,400 para o 109,170. 109,200, vai, se eu quiser arredondar. Então, claro, é uma moderação, mas num patamar elevado ainda. Olha o VIX. O VIX até deu uma piorada, ele está voltando para a faixa dos 20 pontos. Eu inaugurei a edição de hoje do Manhã TC News com o VIX em 19,20, 19,30. Ele já está caminhando para os 20 pontos de novo, patamar que afugenta do risco. Yields de 2, aqui temos notícia. A gente inaugurou a edição de hoje com os yields de 2 pedindo cerca de 7 pontos base. Agora nós temos 4 pontos base ou 3 pontos base e meio nos pedidos. Quero lembrar vocês que se está começando a ser precificada uma desaceleração a nível global, o natural, meus amigos, é que as curvas de juros fechem, não o oposto, certo? Se eu tenho uma desaceleração da atividade econômica a nível global, eu tenho menos inflação potencial, eu tenho a necessidade de menos juro até para compensar a desaceleração. Só que é o primeiro capítulo de um livro enorme, então nós precisamos ver o quanto que isso não é só uma foto hoje fora da curva. Mas se isso se intensificar, se isso encorpar, se essa dinâmica engrandecer-se, a gente vai ver as curvas de juros pelo mundo fecharem. A exemplo do que acontece, inclusive, no Brasil, que tem a desaceleração econômica global começando a sua precificação e a desaceleração doméstica sendo cada vez mais precificada. E você vê como é rápido o movimento, né? De repente, a Selic terminal via curva de juros saiu de 16,25 para 15,5. Então, esses movimentos eles são rápidos. Os yields de 10 anos fechando em 4 pontos base, já de novo na faixa dos 4,5%. Todo mundo comigo aqui? Partiu então, ó.
Sete magníficas. E aqui tem notícia. Por quê? Porque, como o Diego vai narrar para nós, a gente tem a variação percentual dos índices acionários americanos deteriorada, mais deterioradas ainda em comparação com o início do programa. Nós temos Dow Jones, S&P, Nasdaq e Russell 2000 mais para baixo ainda. E olha como as sete magníficas ajudam a ilustrar. Tesla está caindo 3%. Olha a Nvidia, queda de quase 4%. Gente, é bastante, hein? Apple caindo 2%. Microsoft 1,4%, Meta 2%, Amazon 1,83%. E a pergunta é, isso aqui é uma baita oportunidade, é promoção? Deu a louca no gerente? Vamos lá para as compras das sete magníficas? Ou não? É o início de uma realização muito mais estrutural, porque as mordidas tarifárias do Trump vão contratar, dado que ele não arreda o pé disso, uma desaceleração econômica a nível mundial mais forte. Esta é a grande pergunta. Acho muito cedo ainda, muito cedo, para a gente já cravar uma desaceleração econômica forte. Acho muito cedo para a gente já supor que o Trump vai dobrar, triplicar, quadruplicar a aposta nessas mordidas tarifárias e não vai chegar a um ponto de equilíbrio, porque eu acho muito cedo para a gente descartar que um Scott Bessent não vai conseguir chegar a uma agenda econômica mais equilibrada nos Estados Unidos. Acho cedo, mas não acho exagerado que a gente considere e dê o peso devido ao primeiro capítulo que sugere isso. Temos 9h35. Combinei que o Diego ia falar de Dow Jones, S&P, Nasdaq e Russell 2000, pois não, Diego? Pois é, e todos eles estão caindo até com mais força, como você chegou a adiantar, né, Léo? Começando então pela Nasdaq, que tem mais peso aí das Big Seven, 1,91% de queda agora para o Nasdaq Futuro, 1,68% de recuo para o S&P Futuro, 1,45% de queda para o Dow Jones Futuro e até o Russell 2000 é o que tem a maior queda neste instante de 2,15% nos 2.235 pontos. Obrigado, Diego. São 9h36. Coutinho, vamos graficar VIX e DXY. A notícia tá girando em torno deles. Depois a gente fala de Nvidia. Pois Bora. VIX está na tela. Bom, o VIX, o comportamento normal dele é entre 14 e 23, né? Que são as duas linhas rosas para vocês. Então, figura gráfica não tem. E, na verdade, quando você olha o movimento do VIX, ele praticamente é um movimento errático de topos e fundos, né? Então, faz topo, faz fundo, faz topo, faz fundo, faz topo, faz fundo, volta a fazer topo. Então, a priori, o VIX, se eu fosse seguir simplesmente essa análise, que acaba sendo até uma análise bastante simplista, o VIX sobe, cota agora 19,89, com o objetivo de 23,20, ou seja, o VIX no curto prazo deveria ficar mais estressado. Quando eu olho para o DXY pianinho, pivôzinho de alta, sobe, corrige, sobe, a entrada a gente tinha cantado 107,237, agora sobe. Cota 1,09, 154, seu objetivo 110, aí sim é um grande teste, porque é uma alta histórica dentro desta região de relevância, e aí se tudo der uma bela de uma azedada, você estaria falando do dólar a 113,11. 9h37, obrigado Coutinho. Gui Cunha, não temos mais tempo, Pedro Albuquerque já na ponta da conexão, te convido a um destaque final em cima desse tempero internacional. Fala aí, Gui. Dia da maldade, eu vi no chat, gostei bastante, pode pegar bastante mudança de humor durante o dia de hoje, então Léo, segue o baile, pontinhos aí do Coutinho, o fluxo pra onde for, estamos visualizando 5888 no dolinha, já virou resistência e o mercado do Brasil continua agora rompendo máximas intradiárias, atenção, agora em 126.300 é a única barreira que a gente tem para depois voltar para esse fechamento do gap. Força Brasil, num dia esquisito e amanhã estaremos de volta num cenário muito mais bem confirmado. Obrigado pela audiência, dedo no like, meu povo, um beijo do Cunha. Tamo junto, Gui, obrigado você. 9h38, Buca na ponta da conexão, nosso CIO sempre nos ajudando a vestir o óculos mais adequado para a compreensão do dia. O que calcular para esse 3 de fevereiro? Tem muito em jogo, Buca, bem-vindo. Tem bastante, Léo, mas você tá com a visão correta, bom dia a todos. É muito cedo e prematuro para concluir o desenrolar desse tiro de tarifas que o Trump deu no Canadá e no México e na China, tá? Falando de China, o resultado por enquanto é melhor do que esperado, né? O Trump vinha em campanha falando em 60%. A China é um país muito mais complexo de você mexer, porque ela tem condições de responder à altura, tanto em termos de tarifa, como em termos de políticas fiscais e monetárias internas da China, tá?
Já o Canadá e o México são países mais fracos, 80% da exportação desses dois países, vão para os Estados Unidos. O Trump sabe que essa é uma batalha que ele deve vencer. O México tem diversos problemas com cartéis, imigração, drogas. Já o Canadá, né, foi uma decisão que eu acredito que seja responsável por trazer mais volatilidade ao mercado. Embora ele tenha falado durante a campanha que ele pretendia taxar o Canadá em 25%, ou seja, não se pode falar que é uma surpresa, o jeito como foi feito, né, trouxe bastante ansiedade no mercado. Hoje é um dia delicado, a gente tem uma ligação do Trump para o primeiro-ministro do Canadá e para a presidente do México, agora de manhã. Atenção nessas duas ligações. O Trump ele é conhecido por mudar de opinião ou mudar de decisão na última hora, né? E aqui é necessário, já ficou óbvio que é necessário uma concessão por parte do México e do Canadá. O primeiro-ministro do Canadá foi um dos primeiros a visitar o Trump depois da vitória presidencial em novembro, e provavelmente a gente já viu que a reunião não foi boa, né? Lembrando que o primeiro-ministro do Canadá, o Trudeau, está resignando, ele tem uma nova eleição agora para a eleição do líder do partido no início de março, e será este o novo primeiro-ministro do Canadá, porém temporário até a eleição presidencial, a eleição geral que deve acontecer no segundo semestre desse ano, podendo ser antecipada aí, caso os partidos entrem em acordo. Léo, é difícil saber o quanto tempo isso vai demorar, mas eu tenho uma convicção relativamente alta que México e Canadá não vão aguentar por muito tempo as tarifas de 25%. Os Estados Unidos, ele sai um pouco machucado disso, economicamente falando, talvez alguma pressão inflacionária, com certeza, por conta do nível de tarifas que estão acontecendo, mas o México e o Canadá entram em recessão profunda e não aguentam segurar, na minha visão, essa guerra comercial por muito tempo. Não há possibilidade de vitória do México e do Canadá nesta guerra comercial com os Estados Unidos. Então, aqui a gente tem que entender o quanto tempo isso vai demorar. Se vai ser uma capitulação no curto prazo, nos próximos dias, ou se demora um pouco mais. O Canadá é um pouco mais delicado, o Trudeau virou um primeiro-ministro sem poder, de saída, né? E ele, infelizmente, hoje é a ponte de negociação com os Estados Unidos. Então vamos ver o que acontece, Léo, nessas ligações de manhã, se tem alguma reviravolta nesse caso, não é descartado, apesar de parecer que não é o cenário base hoje, isso pode aí, essa briga pode continuar por algumas semanas, tá? Mas, de novo, nada está descartado, eu acho que em algum determinado momento México vai consentir ao Trump, assim como o Canadá, assim como foi ontem o presidente do Panamá, né? Começou muito durão, dizendo que não tinha nenhuma presença da China, que não ia fazer concessões, e ontem anunciou a saída de um memorando de entendimento que ele firmou com o governo da China, e também citou que pode rescindir contratos com empresas chinesas antes do prazo, antes do término, sendo uma mudança, uns 180 graus aí na postura do presidente do Panamá. É mais um exemplo. Aconteceu com a Colômbia também recentemente, com o episódio dos imigrantes ilegais sendo deportados e a Colômbia negando o pouso dos aviões americanos. Às 9h43, Buca ao vivo conosco, CIO do TC, sugerindo que Canadá e México não conseguem essa vitória, portanto deverão ceder, a exemplo do que o presidente panamenho fez ao longo do final de semana. Agora, veja só, Buca, a próxima pergunta é,
legal, e o Brasil nisso tudo? Nós estamos vendo uma resiliência da moeda brasileira louvável. O dólar vai batendo no real em apenas 0,16, não é nada, é quase um afago em comparação com outras moedas. A nossa curva de juros, bem comportada, tem 5 pontos base a menos nos pedidos de prêmio. E o Ibovespa Futuro acabou de bater máxima ao recuar só 0,46 frente ao 0,80 que chegou já a perder. Como é que você acha que todo esse contexto vai bater no Brasil e o que é que você pretende fazer pensando em Bolsa Brasileira, Buca? Não, o Brasil, ele não está sendo afetado nesse primeiro momento, ele tem uma vantagem de ter uma balança comercial com os Estados Unidos bem mais equilibrada. O problema do Brasil é o problema de 2024, são problemas internos, né? A gente passou um janeiro relativamente calmo, sem atividades do Congresso, e agora o Congresso está voltando, né? Foram eleitos o presidente da Câmara e do Senado sem surpresas, e agora a gente vai ver uma atividade legislativa significativa. O ministro da Fazenda divulgou que uma das prioridades é a aprovação da reforma do imposto de renda, e a gente deve observar o envio iminente desse projeto para o Congresso. Embora já seja sabido, né, e amplamente esperado, a grande dúvida vai ser de como isso vai tramitar no Congresso, né? O Congresso vai votar a reforma do IR, sim ou não? A probabilidade hoje é que vote, tá? Mas seria uma surpresa muito positiva caso o IR não fosse votado. Por quê? Porque há um severo receio com relação ao Congresso. Caso botem para votação, Léo, a contrapartida é aumentar alíquotas das pessoas com mais renda. Só que aqui impacta os próprios congressistas, né? Então há um receio muito grande de que a contrapartida não seja entregue e aí a gente observe um problema ainda maior da dívida brasileira. Então a gente vai ter uma incerteza durante essa tramitação, se botam para votar ou não. Os sinais por enquanto são de que sim, o Congresso vai votar, até porque o Mota e o Alcolumbre eles obtiveram o apoio tanto dos partidos de governo, né, governistas, como dos partidos de oposição. Então, eles, de certa forma, têm aí uma dívida, né, com o PT e os partidos de base para que se coloque esse projeto na pauta do Congresso, tá? Então, o Brasil é mais foco interno por enquanto. O Brasil está imune de de ser alvo do governo Trump, do presidente Trump? Não está, né? Hoje saiu uma matéria na Bloomberg do presidente da República, do Lula, ligando para presidentes europeus, fazendo um forte lobby com relação ao controle de mídias sociais, né? E isso pode, em algum momento, irritar o governo americano e o governo americano ter uma reação adversa com relação ao nosso mercado. Lembrando que, recentemente, o governo convocou as Big Techs, que detêm mídias sociais, para uma audiência e nenhuma aceitou o convite. Então, a gente tem aqui um governo que, se não for pragmático, em algum momento provocar demais os Estados Unidos, a gente pode ter uma reação ruim com relação aos nossos mercados. A África do Sul é um exemplo, né? Não estava no radar, mas o Trump, no fim de semana, citou que tem acontecido coisas, apropriação de terras de forma ilegal na África do Sul, e os Estados Unidos está cancelando ajuda para esse país. Então é um exemplo, né? A gente vai viver um governo Trump, é um governo bem mais intenso, né? O primeiro mandato do Trump foi isso, né? Muitas coisas acontecem que podem impactar os mercados, e aqui eu não diria que o Brasil está 100% imune disso, mas neste primeiro momento não é o foco é China, e China passou bem, né, nessa primeira fase de tarifas e, portanto, não está afetando o Brasil. Mas
aqui eu gostaria de salientar, a China é uma posição hoje relevante do TC Cosmos, o mercado está se comportando relativamente bem, caiu na sexta porque tinha subido muito, está caindo um pouquinho discretamente hoje, pelo menos no pré-mercado americano, mas a China não está imune a mais tarifas, né? O resultado inicial é um resultado muito bom, o Trump pediu para o Departamento de Comércio avaliar se a China cumpriu o primeiro acordo comercial do seu governo e tem um deadline até 1º de abril para essa avaliação, então aqui pode trazer uma volatilidade adicional no mercado chinês. O que eu estou confortável? Primeira semana de março tem o Congresso Chinês, o NPC, que é onde a China vai definir meta de crescimento, políticas de estímulo fiscal e monetário, pode acontecer até medidas antes disso, então acho que o mercado chinês é um mercado bom para estar posicionado na minha visão, até por tudo que tem acontecido com relação à tecnologia e AI, a China está bem mais próximo dos Estados Unidos do que se imaginava, Léo. Buca, vamos tentar no pique aqui abordar várias questões curtas, entre elas, Hugo Mota à frente da Câmara dos Deputados, Davi Alcolumbre de volta à frente do Senado. Sabemos que o Legislativo muitas vezes é a esperança que o mercado encontra para um equilíbrio na agenda econômica. Qual que é a sua expectativa dos próximos 2 anos com essas autoridades comandando os trabalhos? Próximo ano, durante esse ano, né, Léo? O ano de 2026 ele vai estar interditado em pautas legislativas, nada estrutural vai acontecer. Então, principalmente agora no primeiro e no segundo semestre, eu acredito que o Congresso brasileiro hoje já deu todas as demonstrações que é fisiológico. Não é um Congresso de centro-direita, é um Congresso que tem uma preocupação única e exclusiva com relação a emendas, e se forem entregues cargos, né, e uma presença maior no governo, ele deve votar sem dificuldade, no meu entendimento, a pauta do governo. Óbvio que ao projeto ser enviado, talvez a isenção não seja de 5 mil, possa ser menor, há negociações sim com o Congresso, mas ele deve, de certa forma, avançar com a pauta do governo. E o governo Lula está fazendo uma reforma ministerial justamente para melhorar a sua governabilidade. Então, eu não acredito num Congresso que vá interditar pautas e interesses do governo federal. Eu acho que o governo é fisiológico e já deu todas essas demonstrações. Ele só vai exigir mais de um governo com menos popularidade. O Lula, de fato, ele está mais fraco, né? E o governo precisa fazer mais concessões para avançar as suas pautas. É isso que o Congresso tem dado todos os sinais no meu entendimento. O Hugo Mota chegou a fazer um aceno e uma menção à responsabilidade fiscal. Acredita que isso ajude a fazer preço hoje? Eu acho que esses acenos são muito vagos, né? A gente viu o Hugo Mota tendo declarações bem vagas até então, a gente tem que observar o que ele vai falar, mas eu acho muito difícil que, de novo, o Congresso não vá, por exemplo, votar um assunto que é muito delicado para o momento que nós estamos vivendo, de instabilidades externas, o Congresso não vai deixar de votar a reforma do imposto de renda. Acho que aqui a gente vai ter falas vagas, mas é um Congresso que vai agir conforme os seus interesses e não vai demonstrar e não vai titubear de pautar coisas do governo desde que seja atendido, Léo. Se o Congresso não for atendido com as suas demandas, e demandas, leiam-se, nomeações em ministérios, dentro dessa reforma ministerial, entre outras concessões, aí eu acho que a gente pode ter, sim, um embate entre o Congresso e o Executivo. A competitividade de Lula para 2026 está cada vez mais comentada. Para alguns começa a ser precificada, para outros é muito cedo. Eu queria saber qual que é o teu time nesse aspecto e aí eu coloco na mesa a pesquisa Quest, segundo a qual Lula é o favorito em qualquer cenário. Uma pesquisa que mostra a ampla dificuldade que alguns daqueles que poderão se contrapor ao atual presidente em 26 têm em termos de
conhecimento da população. Muita gente não conhece boa parte daqueles que foram perguntados nesta última pesquisa Genial Quest. Tanto é assim que Pablo Marçal, que teve uma ampla exposição nacional recente em meio às eleições municipais do ano passado, e Gustavo Lima, um artista que fala com boa parte do Brasil já há algum tempo, esses tiveram uma competitividade que surpreendeu a alguns que não julgavam que eles teriam. Então eu queria te ouvir, ô Buca, o grau de precificação das eleições de 2026 e se um Lula mais forte, como esta pesquisa sugere, dado o favoritismo e o amplo conhecimento que as pessoas têm dele em comparação com os adversários, não pode fazer uma desconstrução daquele trade de pessoas que estavam entendendo que ele já era carta fora do baralho. Não, acho que o Lula nunca foi carta fora do baralho, mas eu não acho que o Lula é tão forte quanto dizem as pesquisas, Léo. Se a eleição fosse hoje, e a eleição não é hoje, o Lula ia ter severas dificuldades para conseguir essa reeleição, na minha visão, tá? Nem tampouco está dado que é o Lula que vai concorrer. De fato, ele me parece já estar em campanha, falando que deseja viajar ao Brasil, muito preocupado com a popularidade, consequentemente, me parece um atual presidente da República indo até que se prove o contrário para a reeleição. Sobre a direita, é uma preocupação a fragmentação. Isso normalmente acontece aí quando a eleição está longe, né? Conforme a proximidade, há uma aglutinação aí de candidatos, mas vai ser uma preocupação, né? Porque tem candidatos aí sendo ventilados que são caras, de certa forma, mais de fora da política. O exemplo é o próprio Marçal, mas que demonstra ter um ego também muito grande e não descartaria concorrer mesmo diluindo a direita. Então, é um fator de preocupação, né? Não sabemos quem vai ser o candidato ainda da direita, não está nada claro, e a gente vai ter que monitorar. Tá muito longe ainda para esse sofrimento, né? A gente deixa no radar, mas ali quando a gente tiver ali no primeiro trimestre de 2026, a gente vai ter uma visão um pouco melhor ali de como vai estar se unindo ou não a direita, Léo. 9h55, criptoativos. Buca, a gente sabe do espaço dedicado a essa classe específica de ativo financeiro no racional do Cosmos. E, inegavelmente, nós tivemos uma madrugada agitada, com queda superior a 2 dígitos, dependendo para o criptoativo que se olhe. Ethereum, Solana, passou por muita agitação, o Bitcoin menos, mas também teve uma boa chacoalhada. Como é que você vê isso e se é uma oportunidade para aumentar a mão? Eu acho que a gente ainda pode ver um movimento de realização de cripto, tá? De fato, altcoins, né, Ethereum e outros tokens, eles foram severamente impactados no fim de semana. A gente tem uma posição de 2% de Ethereum, uma posição bem pequena, mas eu não pretendo aumentar por enquanto. Eu acho que Ethereum pode ter sido feito fundo ali durante o fim de semana, bateu $2.100. Já Bitcoin, eu não descarto uma realização entre 80 e 85 mil dólares, a depender do S&P. A gente tem agora, Léo, uma zona de incerteza com relação às tarifas. Por mais que tenha sido falado durante a campanha do Trump, e num primeiro momento o mercado imaginou que talvez as tarifas fossem menores, e de fato foi menor para a China, mas foi muito significativa para o México e para o Canadá, e o Trump tem sido bem vocal com relação à Europa, que pretende tarifar a Europa. A gente está vivendo uma fase de início de governo, de mudanças significativas, né, de políticas de governo, e o mercado precisa digerir isso, né? O S&P, a gente não pode falar que o S&P e Nasdaq, as empresas estão baratas nos Estados Unidos. Elas não estão, né? Elas estão sendo precificadas a múltiplos elevados, porém com uma expectativa de crescimento alto. A partir do momento que você coloca tarifas mais significativas na mesa com relação a México e Canadá, e também retaliações possíveis, né? O mercado ele vai começar a recalcular aí impacto provável em inflação e crescimento. Então a gente pode ter
um cenário mais turbulento no curto prazo com relação ao S&P. Só não está caindo mais, talvez, por conta dessa ligação do Trump para presidente do México e para o primeiro-ministro do Canadá, a expectativa agora de manhã. Então, resumo, eu continuo bem otimista com cripto. Acho que é normal, absolutamente normal, uma volatilidade de 20%, 30% nessa classe de ativo. Quem não espera isso desconhece verdadeiramente essa classe de ativo, Léo. Então é possível uma realização, mas vamos olhar para trás, né? Aonde a gente estava há 10 meses atrás? Havia uma perseguição brutal contra a indústria de criptoativos por conta do regulador americano, né? Não havia um governo que suportava criptoativos como o governo Trump. Querendo ou não, já ocorreu uma ordem executiva significativa a favor da indústria, já ocorreu uma nomeação de um presidente da SEC que é notadamente favorável a criptoativos, e a gente deve ver mais medidas ao longo do governo Trump. Então, eu acho que qualquer realização maior é oportunidade de entrada na minha visão, Léo. A gente está num governo que é bem favorável a criptoativos e eu não vejo esse trade sendo desfeito, apesar da volatilidade do curto prazo. 9h59 para a gente se despedir do Buca e partir para o mercado à vista. Buca, em contextos como esse, eu vejo que o trader ele precisa sempre de algum índice, de algum indicador mais forte para nortear o passo. Quando você pensa na dinâmica atual, você vai olhar mais para o quê para tomar suas decisões? É o VIX afugentando ou incentivando o risco? São os yields de 2 e 10 anos? É a força do DXY e as consequências? Tem algum ou alguns indicadores que pesam mais no seu racional e na sua estratégia nesse momento? Léo, depende de onde você está investindo, né? Se vocês estão investindo no Brasil, e a gente tem posições no Brasil, não são significativas no momento, é bem importante olhar os fatores políticos locais e, obviamente, os mercados internacionais. Aqui o que o investidor tem que estar prestando atenção é esse início de governo Trump, quais são as medidas, quais são as tarifas, que é o que está acontecendo neste exato momento. Para mim, que estou investindo fora, né, eu olho muito curva de juros americana, né, que inclusive impacta emergência. Hoje a curva está fechando, é uma surpresa, até porque a grande maioria dizia que as tarifas têm um impacto inflacionário e não é o que a gente está observando pela curva de juros, pelo menos nesse primeiro momento, né? O mercado está realizando as bolsas falando, tarifas potencialmente não vão trazer tanto a inflação como estão temendo, mas está impactando o crescimento das empresas. Então essa é a primeira leitura inicial que eu vejo. Então eu tenho muita atenção ao S&P, Nasdaq, curva de juros americana aqui e, obviamente, declarações políticas nesse início de governo Trump. Essa é a minha atenção total aqui, além de preços de commodities no geral. Buca, obrigado, aquele abraço e até sexta-feira. Valeu, galera, um abraço a todos. Tamo junto. Lembrando que na descrição da nossa transmissão você encontra o link para estar na trincheira com o Buca no dia a dia. Participe gratuitamente na comunidade do TC, do Grupo TC Cosmos. Lá na descrição da nossa transmissão, não fique de fora. 10h02 a partir de agora. A bola rola no gramado do Mercado à Vista e você mergulha com a gente para se ligar nas movimentações de uma curva de juros que enxuga 8 pontos base em média em toda a extensão, de um dólar que está avançando só 0,12. O real dá as caras, não se intimida, é valente e praticamente empata com a moeda americana a despeito do que ocorre da porta para fora. O Ibovespa Futuro não escapa de uma nova realização. Vai caindo 0,50, mas já caiu mais. O Ibov à vista, pouco a pouco, caminha na direção do Indifute. E o maestro Coutinho, inspirado pelo hino nacional, traz pra gente o primeiro destaque. Bom, Coutinho, faz um tempinho que a gente não te ouve. Vamos reorganizar aqui graficamente, considerando o dólar futuro e o índice futuro. E aí a gente parte pro à vista, pois não? Bora. Bom, índice sobe, 126, 160, gráfico de 4 minutos aqui para os day traders de plantão. Falei que o índice tinha um envelope de alta, dito e feito. Sobe, lateraliza, sobe, lateraliza, sobe. Tudo sob controle, mantenho
o objetivo que eu falei um pouco atrás, 1,26380. Doletinha gráfico de 4 minutos do seu lado direito, o dólar cai, lateraliza, cai, ou seja, falei que o dólar viria a R$ 5,875, mantenho, tá? E agora mantenho mais ainda, porque o dólar fez envelope de baixo, então agora tá mais tranquilinho, o dólar cota R$ 5,883, deveria cair mais 8 pontos até 875. Anotado. Esse é o nosso Coutinho com Agenda. seu destaque inicial. Agenda para PMI da indústria brasileira. Alô, Diego Kerber. Leve aceleração em relação à última leitura, tá, Léo? Veio em 50,7 pontos o PMI industrial S&P Global aqui do Brasil. O anterior foi de 50,4. A gente não tem um consenso de mercado, porém a previsão do Trading Economics, que é um dos principais sites que a gente acompanha por aqui, apontava para uma queda para 49,8 pontos, ou seja, indo para patamar de contração. Não foi isso que aconteceu, inclusive acelerou no patamar de expansão econômica. Ponto importante, o meu caro Diego, esse que você coloca, pelo seguinte, nós estamos numa dinâmica, num jogo, para o qual importam sinais de desaceleração da atividade a fim de que a curva de juros siga fechando. E a despeito de termos tido um PMI um pouquinho mais forte do que o anterior, saiu de 50,4, foi para 50,7. Mas, sobretudo, um pouco mais descolado desse consenso do Trading Economics de 49 pontos, nós não estamos vendo uma curva de juros reduzindo o ímpeto de baixa. Ao contrário, a curva de juros ela está intensificando o movimento de baixa, surfando no fluxo maior do mercado à vista. Bom, de um lado, nós não temos tanta tradição de precificação do PMI, considerando aqui o Brasil. De outro lado, a gente vê um PMI praticamente em linha com o imaginado. Atenção para um destaque que merece urgente no Financial Juices, outro agregador de notícia que nós monitoramos. Primeiro-ministro de Ontário, autoridade de nome Ford. As empresas dos Estados Unidos estão proibidas de fazer contratos provinciais. A proibição começa hoje e vai permanecer em vigor até que as tarifas americanas sejam removidas. É um truco que o Canadá está lançando, hein? Se eu compreendo bem aqui, o primeiro-ministro de Ontário, claro, o Diego tá pulando no paralelo para a gente pegar matérias mais completas. Ele diz, a autoridade diz, as empresas americanas estão proibidas de fazer contratos provinciais. A proibição começa hoje e vai permanecer em vigor até que as tarifas americanas sejam removidas. Que me parece estar em jogo. Alô, você, empresa americana, você quer fazer algum acordo com alguma das províncias canadenses? Legal, não pode. Vocês estão proibidos disso. E por quê? Porque o presidente de vocês lançou 25% de mordida contra a gente. Doug Ford Jr. é o nome, ele é o primeiro-ministro de Ontário. Estamos reincidindo o contrato de Ontário com a Starlink. Atenção, começam mais mordidas canadenses em resposta às mordidas americanas. Não está havendo um cenário de moderação, está havendo um cenário de contraposição. Olha, a moeda americana chega ao 0-0 e o Ibovespa Futuro começa a caminhar para o 0-0. Tanto é que isso contém a queda do Ibov. O Ibov está caindo só 0,10 e a curva de juros por aqui começa a fechar. Eu preciso viajar com vocês. Vamos da porta para fora ver a reação imediata a isso, com base na tabela da volatilidade. O DXY está ameaçando perder os 109 pontos. O VIX descomprime, sai de 20%, vai a 18%. Yields de 2 pedem 3 pontos base e yields de 10 desidratam 3 pontos base. Estamos de olho aqui em mais atualizações. Um conselheiro sênior da Casa Branca, de nome Hassett, disse: Trump vai decidir o que vai cancelar ou não hoje. Isso também ajuda a explicar. Saiu na faixa das 10h04 essa informação. Bom, se o Trump vai decidir o que ele vai cancelar ou não, está na mesa algo a ser cancelado. Se vai ser ou não, é uma segunda questão. Mas é um conselheiro sênior da Casa Branca que basicamente está dizendo, sem dizer, que Trump está disposto a cancelar algumas das mordidas anunciadas no final de semana. Coincide com esta informação esta fala do primeiro-ministro de Ontário, de nome Ford Jr., segundo a qual as empresas americanas são ou estão proibidas de fazer contratos provinciais. Proibição começa hoje e vai permanecer em vigor até que as tarifas americanas sejam removidas, ou seja, até que o Trump recue um pouco. Me parece que o mercado precifica esse highlight, considerando que isso força Donald Trump a uma moderação
ainda que ele nela não acredite, que uma moderação está forçada a partir desta mordida que provém do Canadá. De olho aqui nas movimentações, você segue acompanhando a tabela da volatilidade. Nós inauguramos hoje o DXY, estava a 109,500, ele foi a 109,70, agora volta para 109,200. Eu, sinceramente, deixa eu olhar aqui da porta para dentro também, isso coincide com a abertura do mercado à vista aqui no Brasil. De fato, nós estamos surfando o fato de estarmos ilesos. O nosso dólar aqui está bem comportado, a nossa curva de juros em linha com as curvas pelo mundo fechando. Se vem aí uma desaceleração econômica global, como é o segundo passo precificado pelos mercados a nível mundial, que o primeiro passo é o inflacionário, certo? O primeiro passo é no curto prazo, as cadeias de produção vão ficar mais inflacionadas e a gente vai ver, sobretudo nos Estados Unidos, mais inflação, portanto menos espaço para o Fed cortar juros, tome DXY nas alturas, beleza. Mas no segundo passo, começa-se a medir que a perda de eficiência das cadeias produtivas em meio à mordida tarifária de Donald Trump e a da guerra comercial que isso inaugura, vide resposta canadense, mais uma que a gente acaba de ver, ontem nós já vimos uma primeira, agora estamos diante de uma segunda, esta desaceleração econômica global vai fechando curvas pelo mundo. E aí nós temos curvas pelo mundo fechando, a brasileira não escapa à regra. Agora, vejam só, eu não estou vendo nessa declaração aqui algo que consiga trazer o DXY para baixo. Tanto é que está voltando o DXY. Eu também não estou conseguindo ver aqui algo que consiga trazer o VIX tão para distante desses 20%. Tanto é que dele não se distanciou fortemente. Porque é uma evidência, amigos, de guerra comercial, não de acomodação. É uma evidência de dobrar a aposta na pancada, do tipo, o Trump pediu 3, eu peço 6, ele pediu 9, eu peço 12. Quem que vai ganhar o truco? Entendeu? Me parece uma evidência mais nessa direção do que qualquer outra. Vamos ver como é que tá a performance do dólar para cima da moeda canadense? Vamos lá, para as moedas desenvolvidas. Aqui, ó. A gente está vendo agora o dólar ganhar em 0,90. Quando eu inaugurei o programa de hoje, estava ganhando em 1,20. Então está havendo uma força da moeda canadense. Aqui eu já vejo coerência. O governo canadense vai lá e manda ver na resposta, como quem diz, Trump, não vem para cima aqui que o jogo vai ser diferente. E a moeda canadense consegue se fortalecer em cima disso. Deixa eu ver em relação ao peso mexicano, ó, moedas emergentes. O peso mexicano não consegue surfar a mesma onda, né? Você precisa, para comprar um dólar, de 21 pesos mexicanos. Isso aqui era 17, gente. Antes você precisava de 17 pesos mexicanos para comprar um dólar. Agora você precisa de 21. A gente tá falando de quanto? Faz a conta aí, faz a brincadeira. Nós temos 10 horas com 11 minutos, agradecendo o carinho da sua audiência e os mais de 2.600 telespectadores que nos prestigiam, especialmente pro Boeira, pro Samir da Silva, pro Patrick, pro Brasileirinho, pro JS, para o AJ, para o X-Blue, também tá na área o Guilherme Veloso, o glorioso Reginaldo, o Painho, o Thiago X-Raider, o Carlos, o Franco Oliveira, pro Renato Suenaga, também tá por aqui a Daisy, o glorioso Dan 123, o Fred Souza, o Juliano, Aline Silva, Daisy Silva. Obrigado, hein? Obrigado pelo carinho, mais de 1.200 likes. Ó, 2 recados pra vocês. O primeiro, já votaram na nossa enquete? Você acha que as tarifas de Trump anunciadas até aqui contra alguns países vão beneficiar, prejudicar ou serem diferentes para o Brasil? Tem ainda a opção de não sei, prefiro esperar. 35% acham que as tarifas vão prejudicar o Brasil, 31% acham que vão beneficiar, 13% são indiferentes a isso, ou acham que as tarifas serão indiferentes para o Brasil, 21% preferem esperar. Você vota em quê? E o segundo recado é que depois de não termos divulgado na semana passada, apenas na anterior, estamos retomando com fôlego e com força a divulgação do Bolão do Ibovão. Senhoras e senhores, a pergunta é clara. Qual vai ser o patamar do Ibovespa no fechamento do último dia útil de 2025? É puro chute. Tanta coisa pode acontecer até lá, nós queremos saber qual o seu palpite. E o palpite daquele ou daquela que mais se aproximar do fechamento do Ibov no último pregão dia útil de 2025 vai levar premiações. E é o nosso Coutinho que está nesse departamento, hein? Está pensando no pacote de prêmios
que nós ofereceremos para aquele que mais se aproximar. É muito fácil, é muito simples. Você clica no link que está fixado no chat do nosso YouTube. Vai deixar o seu nome, e-mail, telefone e vai responder em qual patamar o Ibov deverá estar até o último pregão de 2025. Nós aproveitamos esta promoção para perguntar para você o que é que você tem achado da programação da TC News. É um jeito de você nos dar um feedback e sugerir assuntos, temas que você gostaria de ver na programação ou apenas reforçar que da maneira como ela está desenhada já te atende plenamente. 10 horas com 13 minutos. Bom, esperei aqui a poeira baixar e os leilões cessarem. Temos o Ibov recuando 0,20. Coutinho, vambora. Deixa eu te colocar em campo, meu garoto. Hoje o noticiário tá tão pesado que eu não tô pedindo pra você correr na ponta direita, ponta esquerda. Agora nós vamos mudar isso tudo. Capriche e vamos fibar. Senhoras e senhores, abrimos os trabalhos, primeiro com a informação. Ambev está avançando 0,10, setor financeiro B3 sobe 0,7, Banco do Brasil recua 0,20, Bradesco cai 1%, Itaú recua 0,7, Santander recua 0,6. Daí para o quarteto de ferro, CSN cai 1%, Gerdau sobe 0,75, é uma exceção, Usiminas cai 1, Vale cai 0,4. Aí vamos para Eletrobras, máxima intradiária, papel subindo 0,30%. Tanto o ordinário quanto o preferencial. Embraer recua 0,5%, na sequência Magalu caindo 2,5% a 7,27%, Petrobras recua 0,3% em média, Suzano avança 1,11%, olha que pancada em Suzano, vale investigar, Diego, porque está muito discrepante, e nós temos VEG recuando mais 0,50% a R$ 54,78. Isto posto, abramos os trabalhos com Suzano, SUSB3, subindo 1,11%, R$ 63,06 é como cota os papéis. Pois não, Coutinho? O ativo está lateralizado, restrito 59746354, curto prazo de Suzano, bonito na foto, sobe, lateraliza, sobe. O ativo cota 626300 agora, 6299. Tem 54 centavos de upside para teste de resistência. Quem está comprado está bem comprado. Chegando em 6354, verifica. Objetivo de Suzano no curto prazo é voltar na sua máxima anterior. Sua máxima anterior, 6503. De Suzano, a gente vai para outro destaque. Este negativo toca em Bradesco, na mínima intradiária, 1,32% de baixa. Coutinho. Vamos lá. Zunzão nesse cara. Bradesco subiu próximo de 12,60. Essas linhas amarelas aqui já não fazem mais sentido, então vamos tirar para deixar a coisa mais limpa. Bom, da terceira não passa, da terceira não passou. Bradesco ensaia uma possível acumulação e entrar num possível ciclo de alta. Então, assim, quem tá comprado em Bradesco no histórico tá mal comprado. Só que Bradesco começa a desenhar aqui, já montou aqui um primeiro pivôzinho de alta, inclusive, olha só. Então, assim, Bradesco eventualmente pode, ainda que num movimento longo, ensaiar uma alta. Para mim, compras a critério, eventualmente compras fracionadas com preço médio positivo, ok, tá? Mas, de novo, pequeno e vai empurrando. Você tem um upside longo de alta, você tá falando de um papel voltar a R$15, papel cota 12, tá? Mas papel pode ser observado. Bradesco, da forma que se desenha, quem sabe? Nós temos 10 horas com 16 minutos. De Bradesco, a gente segue no setor financeiro para uma realização em Banco do Brasil. O papel está subindo no ano, leia-se janeiro, 14%. Começou a apresentar sinais de cansaço. Graficamente, desacelera, teu cansaço tá aqui no canto superior lado direito. Esse cansaço ele ainda é benéfico no seguinte sentido: sobe, lateraliza, sobe. Então, BBS3 deu uma desacelerada ali no 2784, seu objetivo é 2849. Pra mim, ok, ativo de manutenção, não faria novas compras, quem tá comprado permanece bem comprado. Stop, alguma coisa abaixo de 2728, por enquanto tudo sob controle. Direto para os destaques americanos, impossível que nós deixemos de abordar isso. Nvidia e Tesla estão caindo com força. Nós temos 4% de recuo para Nvidia, em alguns momentos chegou a esse patamar, agora está caindo 3,6% e Tesla recuando 3,34%, é o pré-mercado americano. Você está conferindo aqui na minha tela. Vamos para agora a tela do Coutinho para ver graficamente a qual patamar esta queda, caso consolidada para o à vista, às 11h30, nos levaria e qual o comportamento gráfico do preço a partir disso, Coutinho? Bora. Olha só, pessoal, Nvidia, ela tem um novo patamar de preço depois do efeito de psique. O ativo cota 1,2007 em fechamento, pré-mercado 1,15 dólares, tá?
NVIDIA tá tranquilão, pivô de baixa com envelope de baixa. Então NVIDIA baixista. Abrindo a 115, abre praticamente em cima deste suporte, tá? E aí eventualmente pode repicar, porque tá dentro de um canal, mas o seu contexto é baixista. NVIDIA tem objetivo 1,05 e objetivo final 9129. Muito bem, Coutinho. A gente sai de NVIDIA, parte para Tesla, que fechou na sexta a $404, está caindo agora 3,31%. Bora. No caso de Tesla tem uma figura diferente, olha só, Tesla, você tem um cai, lateraliza, diferente do alta, né, do altista. Tesla é baixista. Qual a minha preocupação? Primeiro, a lateralização ela é longa, ou seja, cuja oportunidade. É um papel que eu pessoalmente estaria fora, tá? Eu pessoalmente, assim, não me agrada entrar shorteado em Tesla. Não vejo isso, é uma percepção. O ativo está restrito 378 a 420, cota 404 no seu fechamento, pré-abertura 390, ou seja, praticamente vai voltar para o meio do canal. Então Tesla tá ali, meio no 0 a 0, seu viés é baixista, azeda abaixo de 378, mas por enquanto eu estaria fora. Anotado aqui também, Coutinho, para a gente fechar esse primeiro panorama, Petrobras e Vale, a nossa dupla clássica de liquidez, de volume de negociação. Petrobras, que teve o anúncio da alta do diesel confirmado pela companhia, associada também a outra alta que vai incidir sobre os combustíveis, que é o ICMS. Esse não tem nada a ver com Petrobras, mas na ponta final o consumidor vai pegar duas mordidas, né? A volta do ICMS numa proporção mais elevada e também a correção no preço do diesel. O Coutinho fala. Bora. Petrobras recordar é viver, né? Da última semana que eu fiquei fora, eu não tinha mais visto o gráfico, mas também não mudou, né? Eu falei que quem estava comprado estava bem comprado. Petrobras chegou aqui a cair 3 dias e depois voltou. Então sobe novamente com pivô de alta, com envelope de alta, tá tudo sob controle para Petro. Quem tá comprado permanece bem comprado. É só aguardar o 3,790, que Petrobras não consegue passar acima de 3,790 de jeito nenhum. Passando fica mais tranquilo. Objetivo de Petro, 3,895. No caso de Valecita, Vale 3. Também faz tempo que, deixa eu dar uma olhada no gráfico, faz tempo que eu não vejo. Valecita lateralizada entre 51 e 55. Valecita montou aqui, eu tinha deixado desenhado um pivôzinho de alta. A gente pode até dar uma limpadinha no gráfico aqui pra gente enxergar melhor o que interessa. Olha só. Vale, eu vou pegar uma carona em Bradesco, tá? Ou seja, Vale faz uma acomodação, Vale lateraliza, Vale faz uma sinalização, Vale começa a dar sinais de que ela eventualmente pode subir. Então, compras em Vale a partir desse momento com o mesmo critério, compras pequenas, fracionadas com preço médio positivo. Vale deveria retestar 5,449 para um leve objetivo de 5,673. Temos 10 horas com 21 minutos. Legal, Coutinho. Entrega o primeiro panorama. Tá na hora da gente conversar com o Guto Cerávulo, que da Central TC Investimentos enxerga assimetrias e nos protege numa eventual exposição a elas através das opções. É hora da nossa operação estruturada, outro tipo de construção para alocação de portfólio ou especulação de curto prazo. Guto, qual o highlight que você separou para hoje? Bem-vindo e bom dia. Bom dia, vamos lá. Coutinho acabou de falar de Petro e é exatamente a ação que eu quero chamar a atenção. Ó. Temos topo histórico na casa aqui de 37,90, tá? Rompeu, fez máxima. Só que olha só, observem este candle aqui, ó. Isso aqui, ó, mostrou muita força vendedora, tá? Isso aqui não é martelo invertido, quando a gente vai chamar isso aqui é estrela cadente, tá? Quando é em topo. Só que é o seguinte, a gente não tá no topo, né? A gente tá num processo de acumulação, tá? Mas isso aqui incomoda, tá? O fato de ir lá para cima e voltar, né? Mostrou bastante força vendedora, não consegue passar topo histórico. Então, a gente precisa montar a defesa, tá? Melhor defesa para montar, vamos comprar aqui uma put, né? Vamos gastar dinheiro, não tem jeito, tá? Vou botar aqui, ó, em cima do topo histórico, 37,90, tá? Tô falando da Petrobras Nair 407. Você vai, para quem tá comprado, né? O Coutinho falou, tá bem comprado, né? As médias continuam para cima, mas o seguro ele é bem-vindo, tá? Tá na casa aqui de 67 centavos. Para quem está comprado exatamente nesse preço, tá? Preço médio de 37,60, tá? Comprando essa put agora a 0,67, perda máxima apenas de 0,90. Então aproveitar, ó, volatilidade baixinha, 18%, tá? Não custa comprar. Se der tudo errado, vai vender,
tá? É exatamente a 37,90, lembrando que o papel agora está 37,56, tá? Seu custo fica casa aqui de 38,26 para cima disso, ou seja, se romper, for buscar lá o objetivo que o Coutinho falou, tá? Tá livre, caminho livre. Para baixo, aciona a defesa, tranquilo, perda máxima 0,86. Valeu, Guto. Tá anotado aqui, meu amigo. 10h23, deixa eu pegar carona no gancho de Petrobras e trazer uma notícia que tende a ser muito positiva para o acionista. Diz respeito ao fechamento da defasagem. A Abicom acabou de atualizar esse número, diz que a gasolina da Petrobras, o preço praticado nela, apresenta agora uma defasagem de 4%. A última defasagem era de 6%. Portanto, praticamente zerada a defasagem. Isso tende a trazer valor para o acionista e também para o papel. Na própria sexta-feira, a gente viu a Petrobras avançar muito depois de confirmada a alta no preço do combustível. Só que esse movimento teve um arrefecimento, ou teve um contrapeso, um contraponto, diante da confirmação da Casa Branca para as mordidas tarifárias do Donald Trump a partir do sábado, dia 1º de fevereiro. A Abicom também atualizou a defasagem relacionada ao diesel. Essa tombou mais. Saiu de 17% e agora está em 9%. Volta para um dígito a defasagem no preço praticado pela Petrobras no diesel em comparação com o preço praticado a nível internacional. Fechado? Bom, temos 10h24. Um outro highlight, esse é positivo no geral, passa pela Aniel. Já estava no preço, mas só para formalizar. A Aniel anunciou bandeira verde nas contas de luz de fevereiro, sem cobrança adicional. Fechado, amigos? Vamos com alguns dos pedidos de audiência aqui, ó. A Tatiana SCR tá pedindo Bova 11. Ela diz, é o de sempre, Coutinho. Vamos lá pra Super Tati. Vamos dar uma olhada em ETF. No caso de Bova, bom, Bova, como eu cantei que o índice é para baixo, Bova vai pegar uma carona, ou deveria pegar uma carona. Tati, olha só, Bova altista de curto prazo, Bova tem uma venda a R$ 123,03. Então fique atento. Bova está num ponto de inflexão. Se tiver comprada, fique atento. Eventualmente vale a pena estopar, parcial, integral e estopar a diferença. E observar, e aí eu vou precisar de mais 1 ou 2 dias para ver se efetivamente o ativo cai ou se ele inflexiona e faz a manutenção, o que eu acho mais difícil, tá? Então, por favor, fique atenta com as suas bovas. Temos 10h25 de Bova 11. A gente parte para, deixa eu ver aqui, papel americano. Tava no radar aqui, mas escapou. Então nós vamos com outro papel. Deixa eu ver para onde eu vou agora, hein? Cadê os membros do YouTube do TC aqui fazendo os seus pedidos? O JPS tá pedindo... o Fábio Borges pediu NVIDIA Tesla. Era isso que eu tava querendo achar aqui e nós já abordamos. Então o anterior foi o JPS. Ele pediu MELI34, Mercado Livre. Vai lá, Coutinho. MELI, bora. MIL34, double clique nesse cara e vamos dar uma olhada. Sem grandes alterações, altista de curto prazo. O ativo restrito 8203 está num longo canal gigantesco. Se você quiser dar uma forçadinha de amizade, a gente pode pegar e dar uma fibada de alto, né? De pivô de alta, perdão. O ativo gap no dia de hoje, R$ 92,28. Esse gap, de novo, tá? Ele tem um viés altista, só que a figura toda é ruim. Então, assim, tá comprado? Ok. Não tá comprado? Eu não compraria. 10h26. Aí a gente olha para o quadro das Blue Chips e passa por VEG. VEG vai acentuando o viés de baixa, tá caindo mais de 1% agora, praticamente nas mínimas em 54,45, mínima foi 54,41. Você, Coutinho? VEG andou bem, olha só, lembra? A gente falou da compra especulativa sob suporte, olha ela aqui, ó. VEG subiu, aí deu essa paulada aqui pra baixo, eu tava off, não sei o que aconteceu, eventualmente os meninos comentam algo depois. Eu sei que ela sobe de novo, figura gráfica ruim, ativo restrito 5,2 a 5,9, ou seja, não faria nada com VEG, quem tá fora, eu ficaria fora. Quem tá comprado, difícil dizer. Não tenho figura gráfica, não tenho nada que eventualmente me ampare com que VEG continue subindo. O que aconteceu nesse candle de baixa foi uma precificação do efeito DeepSeek. Porque o DeepSeek, a empresa DeepSeek lá pela China, ela colocou em choque o modelo de negócio das
maiores empresas voltadas para a inteligência artificial, ao ter desenvolvido com muito menos custo a inteligência que desenvolveu, e um sistema inclusive aberto. E aí, boa parte do que tinha levado o VEG a esse patamar de preço pressupunha o gasto de energia, a necessidade de energia, que é a área em que a empresa atua. Tá. Quando a DeepSeek vem à tona e mostra uma entrega consumindo muito menos energia, o mercado reprecificou, ao menos no curto prazo, se a VEG seria tão demandada assim. Só que você vê que já tem uma correção muito forte, o que mostra que ainda é abstrata a precificação do fenômeno DeepSeek e a real capacidade que esse fenômeno DeepSeek tem de trazer o desconto para o preço das ações. Coutinho, a gente parte agora, ainda no quadro das Blue Chips, para Eletrobras, atendendo aqui o pedido da Juliana. Elet 3, 36 e 18 é o preço, o papel sobe, 0,25, um dos poucos papéis que sobe entre as Blue Chips brasileiras hoje. Bora. Elet, eu vou fazer a mesma análise de Bradesco e vou fazer a mesma análise de Vale, tá? Elet lateralizada em região de acumulação, dá uma viradinha, eventualmente pode, a partir deste nível e desta região de preço, quem quiser ir para as compras. As compras não é a melhor figura, falando de Elet especificamente, que está embaixo de uma resistência, mas um papel a ser observado. Quem está comprado deve ter aí no futuro, falando em semanas, um eventual upside do papel. A figura está bem interessante, ainda que longa, tá? Quem gosta da tese de Elet, mesma coisa, compras pequenas, compras fracionadas, com preço médio positivo. 10 horas 29 minutos, Guto Cerávulo se despede agora da nossa audiência com o seu último destaque, com a sua última entrada. Voltamos para a Central TC Investimentos, pois não, Guto? Vamos lá, pessoal. Banco do Brasil, lindo, né? Foi o ativo que mais andou e agora encontra, né, uma resistência, paradão aqui. E se perder essa mínima, a região aqui de 27 e 29 pode azedar o caldo, mas a tendência ainda é de alta. Pode buscar topo, né, novamente aqui na região de, vamos botar aqui, ó, aqui 28,53, tá? Então é o seguinte, turma, quem tá comprado, o Coutinho já até analisou, tá muito bem comprado. Só que é o seguinte, cara, mercado lateralizando, vale defesa, tá? Defesa que eu falo para vocês, para quem tá comprado, seria, para quem está comprado, comprar a BBAS Nair 284, tá? Olha só, strike 27,86, um pouquinho acima, tá? Eu não tenho um strike exatamente perto de 60, ou eu tenho 35, ou eu tenho 86, eu prefiro pegar uma 86, tá? Que eu pego pelo menos um pouquinho de valor intrínseco. Perda máxima para quem comprar essa opção agora, tá? Tá dando de 1,35%. E se o mercado voltar a subir, né, ganho ilimitado e você já está travadinho, detalhe, pode carregar essa opção, tá, por 14 dias que você está travadaço. Começou a andar, rompeu o topo histórico, beleza, deixa seguir, afinal de contas, seguro a gente compra, a gente nunca quer usar, tá certo? Pessoal, um beijo no coração, faca na caveira, dinheiro na carteira, chicote neles, vamos para cima. Boa, Guto. Bora lá então, ó. 10 horas e 31 minutos. Vamos trazer as atualizações do mercado aqui para a análise do Coutinho. Também pedidos da nossa audiência que chegaram no nosso WhatsApp também. Ó, vamos pegar as maiores altas neste instante. A Mob3 está subindo 3,23%, está em 32 centavos, máxima intradiária. Natura também está chamando a atenção, tá, Coutinho? Então vamos puxar o Natura, porque tem gancho corporativo depois para a gente pagar. 2,85% de avanço, R$12,98. Bora lá, Coutinho. Bora. No caso de Grupo Natura, o papel cai. Oscila, tem até uma oscilação interessante, só que assim, tudo com viés baixista, né? Então, cai, corrige, cai, lateraliza, cai, ou seja, Natura dá uma respiradinha agora, saiu de 11,89 e foi para 13. R$13 você tem, por falta de duas resistências. Quem tá comprado, para mim, tá mal comprado. Natura, diferente desse trio que eu comentei, que é Elet, Vale, Bradesco, né? Natura ainda não enviesou, né? Então, Natura, para mim, eu permaneceria fora. Lateralizada com viés baixista. O objetivo de Natura é R$10,91. Natura, eu teria um pouquinho mais de cuidado.
Perfeito. Só lembrando que o destaque corporativo é justamente um relatório que foi divulgado pelo Goldman Sachs, levando recomendação das ações de Natura, de Neutra para compra, preço-alvo em R$16, que seria o potencial de valorização de 26,8%, de acordo com esse relatório do Goldman Sachs. Tá? A empresa estaria a caminho para simplificar as suas operações e estrutura corporativa, que poderia desbloquear retornos acionários convincentes a partir da otimização da estrutura de capital, foi o que reportou o Goldman neste documento. Então tá aí, Natura, também um dos destaques de alta dentro da composição do Ibovespa. Goal 4, Metalúrgica Gerdau. A gente chegou a falar de Gerdau, né, a GGBR4, mas não falamos de Goal 4, 1,46% de avanço, R$ 9,76. Bora lá, Coutinho, Metalúrgica Gerdau. Bora. Esse FIBO aqui é velho, a gente vai tirar. Gerdau está lateralizada em cima de um suporte a 9,89 e cota 9,76. Quando eu olho para o ativo, né, deu uma testada aqui, deu uma rabiada e tal, depois ele volta. Quando ele volta já com uma figura mais interessante, que é uma figura de envelope de alta. Não vou colocar na tríade, de novo, né? Bradesco, Vale e Elet 3, que para mim estão melhores para compra. Mas Gerdau ensaia algo positivo em termos de viés altista. Deveria romper o 9,89, deveria se consolidar, deveria fazer algo. Então, Gerdau, para mim, por enquanto, Goal 4, eu vou deixar lá como manutenção. Fique atento, não está mal comprado por causa da figura, mas ela ainda não se confirma. Boa, Coutinho. Vamos antes da gente ir para as maiores quedas do Ibov, bora retomar o dólar futuro. Por quê? Porque ele deu uma acelerada para 0,66% de avanço agora, R$ 5,914. Não foi o suficiente ainda para renovar máximas intradiárias, mas não está muito longe disso não. Máxima intradiária do dólar foi em R$ 5,918. Quanto que falta, hein, Coutinho, para a gente ver esse movimento do dólar voltando a renovar as máximas? Olha só, pessoal, o dólar fez um pivô. Olha aqui a entrada de dólar aqui em R$ 5,875, hein? Foi lá, deu uma beliscada e subiu. Mercado sobe, corrige a mágica do FIBO, mercado sobe. Cota R$ 5,914, vai testar o 918, faz aqui uma desaceleração, nosso famoso abaulamento em homenagem ao Levate. Desacelera, fique atento, quem tiver comprado, o 918 deveria dar uma desaceleradinha para ver se repica, ou seja, volta para baixo. Ou se o dólar sobe. Tá, acabou de bater, ó. 18, 21, 22. Bateu com força, fique atento. Ele deve dar uma oscilada forte nessa região, tá bom? O índice sem alteração. Do seu lado esquerdo, gráfico de 4 minutos para ele. O índice eu falei que ia até 126, 380. Deu venda certinho. Acho que eu vou voltar a fazer day trade. E agora o índice é Batista. Tá aí, pegamos certinho, hein, Coutinho? Pegamos certinho o momento de renovação de máxima intradiária aí pra doleta. Tá aí, ó, pra você que duvida do Fibonacci, tá aí a prova ao vivo pra você. 10 horas 36 minutos. É o Fibonacci. O Fibonacci também, acordou. Tudo bom, Fiboninha? A Fiboninha gosta do cachorrinho, né? Ela fala bastante Fiboninha do Fibonacci. gosta do Fibonacci. Então, bora lá. Ó, maiores quedas, Magalu 3,75%, R$ 7,18. Se você for olhar para a lista aqui, são empresas que são mais ligadas ao ciclo econômico que estão caindo. MRV, por exemplo, tem queda de 3,55%, R$ 5,44 ou R$ 5,44. CVC também está na mínima intradiária, inclusive R$ 1,92, queda de 2,54%. Bom, Coutinho, vamos dar uma olhada em Magalu e depois puxa também a MRV pra gente trazer também a fibada no setor de construção. Bora. Magalu tem uma resistência a 7,43, respeitou o pianinho. Magalu, ela faz, também não vou colocar na tríade, mas pode ser observada, né? Lateraliza, ela dá uma enviesada, ameaça subir. Não tenho nenhuma figura que ainda consolide, quem tá comprado no histórico tá mal comprado, no curto prazo eventualmente tá melhor, o ativo chegou a bater 6, tá 7,19, tá? Então assim, vale ser observado, mas por enquanto assim, tá fora de Magalu, fica fora. A outra que você pediu, lindão, qual foi? MRVE3. MRV Engenharia, MRVE3. Double clique nesse cara e dá um zoomzão. Lateralizado, restrito 4,96, 5,71.
o gráfico de Bradesco atrasado, né? Bradesco já tá um pouquinho mais enviesado, MRV ainda tá lateralizado. Ativo lateraliza desde dezembro 24. Figura gráfica não é favorável, tá? Quem tá comprado tá mal comprado. Tem que romper 571, 586 para te dar algum respiro de eventualmente subir a 676 novamente. Então, fique atento. Para mim, ativo de manutenção. Quem tá fora em MRV, fica fora. Boa, Coutinho. 10 horas e 38 minutos. Bora com os pedidos da nossa audiência. Olha só, aqui no nosso WhatsApp tem gente pedindo títulos gringos. Querem olhar lá para New York. No caso, é o nosso Davi Lima. Ele que tá pedindo para você analisar Caterpillar, o Coutinho. CAT é o ticker. CAT. Bora. CAT. Quem sabe faz ao vivo, quem sabe FIBA ao vivo. Olha só. Esse fibão aqui, ele é velho, pode tirar. Caterpillar agora fica mais bonita no semanal, inclusive. Caterpillar no semanal sobe, lateraliza, no semanal deveria subir. No curto prazo, aí você volta para o diário. No curto prazo, Caterpillar cai de forma bastante abrupta por falta de você tem 2 gaps de baixa, tá? O ativo chegou aqui a $410, cota 371. A formação gráfica de gráfico diário, ela é extremamente ruim, tá? Então, assim, se você tá comprado, fique atento, não pode perder 365. Se perder 365, azeda, vai para 348. Você tá exatamente num ponto de inflexão, olha só, se eu fibar esse cara daqui até aqui, ó, você tá exatamente num ponto de compra. Então, fique atento, a partir de hoje, Caterpillar pode virar o jogo, tá? E não deixa perder 365, que é o que eu comentei, vai para 348. Perfeito. Outro pedido agora é do nosso ouvinte de DDD 21, Benito Quintanilha. Ele tá querendo análise de Azevedo e Travassos, Azev 3. Vale a pena no médio e longo prazo? Essa é a pergunta dele. Você quer a 3 ou a 4? Azev 3. 3. Double clique na 3, vamos dar uma olhada então. Olha só, o ativo cota. Bom, primeiro vamos dar uma limpada nesse gráfico, porque tem muita coisa que não serve pra mais nada. Pronto. Azev eu colocaria na tríade, aí vai virar 4, tá? Lateraliza com viés, tenho 2 figuras de cunho altista. E aí, qual que era a perguntinha dele, Diego? Se vale a pena entrar? Acho que esse é o desejo dele. No médio e longo prazo. Médio e longo? Olha só, em diário, eu diria que sim. A Zev, cota 1 no 36, objetivo 1 no 61. Se você fala de médio e longo, beleza. A gente vai lá e coloca o gráfico no semanal. No semanal, ele fica um pouco mais perigoso. Por quê? Porque enquanto no diário eu ainda tenho um upsidezinho para subir, porque eu tenho um envelopezinho de alta, no semanal eu tenho um pivôzão de baixa. E aí, esse cara tem uma resistência a 1,47. Então, como você tá falando de médio e longo, o que eu tô imaginando para a Zev? A Zev sobe, na região de 1,50 oscila, pode pegar e fazer uma inflexão antes de ir para 1,61. Então, você vai ter que dosar, porque eu tenho um ponto de inflexão no meio da tua estratégia quando você fala de médio para longo. Temos 10 horas com 41 minutos. Olha, a Leila Rodrigues, que é uma querida amiga nossa aqui, nosso ouvinte, tá acompanhando cada minuto da nossa transmissão e pediu o CVC. Esse é um bom gancho. Deixa eu até ver se você tá bom de palpite, Coutinho. Você arrisca uma das 10 melhores ações do Ibov que a gente viu recentemente? Tivemos um top 10. CVC, eu já te adianto que foi a que melhor performou. Maiores altas de janeiro, CVC ficou em primeiro lugar. Ela avançou, amigos, 42,75%. Então, por isso que você tem esse salto aí mais forte. Agora, tem algumas outras ações que te chamam a atenção, que você chutaria, assim, que performaram bem, não? Não. Então, dá uma olhada na minha tela para o ranqueamento que o Valor Invest fez. Olha aí, você que tá de olho na Bolsa Brasileira, se liga nesse top 10. Você tem aqui, ó, CVC, Azul, Cogna, TOTUS, IRB, Açaí, Cirela, BTG e Dux e Braskem. Não à toa, boa parte delas beneficiadas por uma reprecificação da taxa Selic terminal. Afinal de contas, são empresas cuja estrutura de capital implica alavancagem, implica endividamento. Alguns dos cases aqui, ainda que tenha havido redução no endividamento, são empresas ainda expostas a uma a uma carga de endividamento. E que, considerando
uma incidência de menos custo de capital sobre essa estrutura, tem valor maior destravado. Então, olha só, CVC, Azul, Cogna, TOTUS, IRB, Açaí, Cirela, BTG, Edux e Braskem. Não dá para generalizar dizendo que foi apenas este aspecto que ajudou todas as 10, mas certamente boa parte das 10 foi ajudada por isso. Coutinho, com essa introdução, com esse gancho, vamos com os papéis de CVC, depois eu pinço outros 2 aqui dessa tabela. Diga lá. CVC tem que ser visto no semanal. O ativo tem cunho altista de curto prazo. Só fique atento, o ativo em 1,94, o que inclusive já desacelera, até 2,31, ele pode inflexionar. Então quem está comprado, ok, está bem comprado, o ativo vai subindo ou vem subindo desde R$ 1,33. Envelopezinho de alta na curta deve dar um respiro para a CVC ainda subir. A partir de 1,94 desacelera, venda de CVC a 2,31. Muito bem, a gente sai de CVC e vai para Cogna, COGN3. Mais um dos ranqueados aqui no top 10 das altas desse começo de 2025. Cogna que chegou a 29% de variação, a 1,41 como pico, pois não. Vamos lá, Cogna faz o efeito IRB, né? Cogna sai do canal, Cogna sai com um sobe lateraliza. Quem tá comprado em Cogna, ok, tá bem comprado. O ativo deveria ir agora a R$ 1,55, tá? Isso quando eu falo efeito IRB, porque IRB fez exatamente esse mesmo desenho. Tinha um longo canal de baixo, IRB deu uma escapulida e aí pegou e subiu. Cogna é uma IRB a priori atrasada. A formação gráfica ela é favorável a quem está comprado, você tem aqui um envelopezinho de alta já bem desenhado. O objetivo dela, R$ 1,55. 10,44. E aí, pra gente fechar, deixa eu pegar aqui, ó, Cirela e IRB. Cirela e IRB. Vamos dar um reforço gráfico para esses 2 papéis. IRB ficou na 5ª colocação, avançou praticamente 25%. Ah, chacotação. E Cirela ficou na 7ª colocação, subiu 21%. Tá aí o gráfico de Cirela. Não é quase um repeteco do seu texto anterior? Quer dizer, quebrou a tendência de baixa, agora tá num sobe lateraliza. Quem tá comprado tá bem comprado, Lindinho, ó. Voltamos aos trabalhos, hein, Coutinho? Lindão. Mais ou menos, olha só, porque Siri, não se você pegar ainda, né? Não lateralizou ainda, né? Você dá um perfeito analista. Você, Leozinho, não posso falar ao vivo. Não posso. Olha só fica cuidado, por favor, quem tá comprado em Cirela, porque 20,32 é venda, tá? O ativo cota 20,20. Então você tá num ponto de inflexão, a gente precisa de mais 1 ou 2 dias. Tá, mas essa terceira linha aqui de um pivôzão geralmente dá certo. Então, Cirela é venda, quem tá comprado fique atento. Cirela pode corrigir a 1,871. E aí fechamos com IRB. IRBR3. Double clique nesse cara. Olha só, aqui é o gráfico que eu fiz a comparação com CVC, né? CVC tá aqui ainda, ó. CVC tá saindo do canal, montando envelope de alta. IRB já foi. IRB cota R$ 52,33. O objetivo de IRB é 55,45, com o objetivo final na terceira linha 58,29. Quem está comprado está bem comprado, envelope de alta resguarda o movimento. Azeda abaixo de 49,89, que a priori está longe. Então, só a priori manutenção. Novas compras? Acho que não, para mim já está esticado. 10 horas 46 minutos, faltam 14 para as 11 e a gente se despede do Coutinho. De olho num dólar que está em 0,62, a curva de juros chega a fechar 17 pontos base. Vai ser um assunto para a gente repercutir com o Alex, sem dúvida. E o Ibovespa vai cair no 0,40. Recado final para índice dólar, Coutinho. Então vamos lá, pessoal. No caso do dólar, né? O gráfico diário primeiro. Dólar baixista, dentro de canal de baixa. Pode subir até R$6 de novo, permanece no canal de baixa. Então, assim, o dólar tem espaço para oscilar à vontade. Objetivo do dólar no FIBO, R$5,694. Gráfico de 4 minutos para o dólar. O dólar a gente acertou ali na mosca no 5,87. O dólar sobe. Falei que ia oscilar a 5,91. Aí está, oscilando, lateralizando um possível envelope. Dólar, quem está comprado, só fique atento. Vamos ver qual vai ser o final dessa história no 5,91. Se permanecer, permanece altista. Índice, comentei da eventual venda na 127855, né? Foi semana passada, eu estava off, não estava acompanhando. Mas deu certo, né? Então bateu ali no 852, cai. Sobe no dia de hoje, ok, né? Assim, a primária do índice ela é altista, então pode subir à vontade. Também tem um longo canal para oscilar.
E para fechar, no gráfico de 4 minutos, esse cara aqui, ó, a gente cantou a venda ali no 381, vai ter uma nova venda, quase que a mercado aqui no 126 alguma coisa, 125 970, porque você já tem um cai, lateraliza, cai. Coutinho, muito obrigado. Bom ter você de volta. Obrigado, Até amanhã. querido. Obrigado. Tchau, tchau, Dieguinho. Tchau, pessoal. Saudade de vocês. A gente se vê amanhã. Valeu, Coutinho. Olha lá. Outra vez, Coutinho! Tchau, Coutinho. Tchau, lindão. Um abraço.